parece que não tem sido uma boa ideia a Copa no Mundo do Brasil, né? Mas vamos lá. Houve a primeira Copa do Mundo no Brasil em 1950. E o Zagallo, ele estava em campo, mas não jogando. Ele não era jogador ainda. Ele conta a história que ele estava ali ao redor do campo, não lembro muito bem o que ele estava fazendo ali, mas ele estava lá dentro, ele conta a história. E ele viu o conhecido Maracanaço. Teve o Mineiraço e teve o Maracanaço, que foi quando o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de 50 para o Uruguai. E diz que foi assim um estado sepulcral que invadiu assim a nação inteira do Brasil. Tamanha dor que foi naquele dia lá, o pessoal ali vê o Brasil perdendo a Copa do Mundo. E aquilo mexeu com o Zagallo. E ele pensou, um dia eu quero estar em campo, talvez na próxima Copa, e ganhar esse título para a minha nação. O Pelé também. Diz que na Copa de 50 ele era criancinha, e ele viu o pai dele chorar ouvindo o rádio, quando o Brasil perdeu para o Uruguai na final da Copa do Mundo. E ele falou assim, quem sabe um dia eu posso estar em campo e ganhar essa Copa do Mundo e homenagear meu pai. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? É que talvez hoje a gente não esteja jogando, a gente não esteja evangelizando, mas Deus quer contar conosco. Quem sabe a partir dessa semana a gente saia da arquibancada e a gente faz assim, olha, eu quero sair daqui, eu quero fazer alguma coisa, e Deus vai nos usar, para que vidas sejam alcançadas. Talvez hoje a gente esteja que nem o Zagallo e o Pelé na Copa de 50, só vendo a coisa pegar fogo lá fora, sem fazermos nada, mas Deus quer nos usar. Chegou a hora, o tempo é agora, é urgente. Deus quer usar a nossa vida para fazer a diferença na história. E quem sabe a gente precisa se preparar melhor, precisa estudar mais a Bíblia, buscar mais a Deus, precisa conhecer mais a palavra, mais sobre evangelização. Que tal a gente buscar se preparar melhor? Eu não sei fazer isso, eu não sei evangelizar, partir para o ataque. Um dos grandes jogadores hoje é o Cristiano Ronaldo. E ele parece ser um jogador programado para marcar gols. Só que você vê a vida dele, é treino o tempo todo. Esse cara não para de treinar. Ele já ganhou não sei quantas vezes o melhor do mundo. E ele é um cara dedicado no que ele faz. E continua artilheiro. Talvez, para a gente ser artilheiro e a gente evangelizar mais, nós precisamos nos dedicar mais no preparo, vindo na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia mais, lendo bons livros sobre evangelização e praticar, que esse é um grande aprendizado. Nós precisamos treinar, precisamos nos preparar para sairmos e falarmos de Jesus. Há aqueles que só treinam, mas não entram em campo. Esse é um extremo que deve ser evitado. 50 anos de escola dominical e não entra em campo. E há aqueles que querem entrar em campo, mas não querem treinar. Os dois extremos precisam ser evitados. Precisamos ter treino, conhecimento da Bíblia, buscar conhecer melhor aquilo que Deus diz, para podermos evangelizar, e precisamos sair também e entrar em campo. E eu quero terminar rapidamente dizendo que nessa analogia entre uma Copa do Mundo, jogadores de futebol e a nossa missão, nós precisamos entender que fomos convocados, a lista saiu, e o que está em jogo é muito mais do que uma Copa, são almas, são vidas preciosas para Deus. Nós precisamos partir para o ataque, mas o que a gente não pode fazer? A gente não pode descuidar da defesa. A gente não pode descuidar da defesa, porque senão a gente vai perder. Precisamos avançar, precisamos mostrar ofensividade, mas não podemos deixar a retaguarda desguarnecida. Desde que eu conheço o futebol, eu ouço a frase, um bom time começa com uma boa defesa. E nós corremos o risco de perdermos na evangelização se descuidarmos da defesa. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a nossa vida.
é a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso testemunho de vida perante a sociedade lá fora, principalmente perante aqueles aos quais nós queremos evangelizar. A defesa na vida cristã é a vida do crente na evangelização. A fórmula é a seguinte, para o sucesso na evangelização: vida cristã mais mensagem do Evangelho é igual a eficácia na evangelização. É isso que Deus espera de nós. O texto da palavra de Deus em 2 Coríntios 6:3, Paulo ele fala da defesa. Paulo ele fala da importância de nós termos uma vida compatível com aquilo que cremos, para que quando nós formos pregar, as pessoas vejam primeiro o Evangelho em nós, antes de ouvir o Evangelho de nós. As pessoas precisam ver o Evangelho em nós. Principalmente aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Qual que era o ministério do apóstolo Paulo? O ministério missionário, plantar igrejas, levar o Evangelho para todo mundo. Ele foi escolhido, nós estudamos em Atos, como o apóstolo dos gentios. E ele fez 3 viagens missionárias proclamando o Evangelho a toda criatura. Para que o ministério do apóstolo Paulo da evangelização de missões não caísse em descrédito perante o mundo, ou seja, para que as pessoas lá fora que ouvissem Paulo dessem importância para aquilo que Paulo falava, Paulo não deu motivo de escândalo para as pessoas às quais ele evangelizaria, ou evangelizou. Ele não descuidou da defesa. Ele partiu para o ataque, mas cuidou da sua vida, da defesa. Vida mais mensagem é igual a eficácia na evangelização. Uma das maiores dificuldades na evangelização das pessoas lá fora hoje é o mau testemunho de alguns que se dizem cristãos ou evangélicos. Há uma busca muito grande nas igrejas pelo ter. Você pode ver isso em campanhas que são feitas a rodo nas igrejas, de prosperidade, de coisas materiais. Há uma busca ávida pelo ter, mas há uma crise do ser, de caráter, no meio evangélico brasileiro.